going on and going on, yeah. Eu amo Rio de Janeiro, janeiro a janeiro, ouvindo o som dessa galera maneira. É muito pop, rock, samba, sem contar com essa eterna beleza. Gosto de Sampa, Vitória e BH e da Bahia. Paixão igual não há, gosto de cantar para você dançar, pois essa banda um dia de brilhar. Mas quando eu volto para você, meu bem, Rio de Janeiro, você me faz tão bem. Fico pensando, aqui eu vou ficar, pois os meus sonhos eu vou realizar. Oh, não, não, oh, eu amo Rio de Janeiro. Isso é uma música de minha autoria. Beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Música e Prosa na TV Litoral. Hoje eu estou aqui com dois convidados especiais, a PAULA Vigneron e o meu amigo JOTA LEONNI. Vou começar agora com a PAULA. Seja bem-vindo, PAULA. Obrigada. Tudo bem? Olá, os telespectadores. Olá. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Volte aqui quantas vezes você quiser, já está convidado. Você é campista? Sou campista. Que legal, né? Nunca saí da cidade e, por incrível que pareça, eu não pretendo sair. Certo. Você é uma escritora, jornalista e escritora, isso, né? Você é muito jovem, né? Você deve ter no máximo 18 aninhos. Não, só parece. Deixa quieto. Né? O que você acha dos jovens dessa geração em relação à literatura campista? Em relação à literatura campista, eu acho que os jovens não conhecem muito bem. Não sei se por falta de uma divulgação maior, não sei se por falta de interesse, mas eu acho que hoje a internet é uma aliada do escritor. Por quê? No meu caso, por exemplo, eu divulgo muito texto no Facebook, eu participava de uma rede social de escritores, então isso ajudou um pouco na disseminação dos textos. E o jovem, hoje em dia, com esse acesso livre a Facebook, a todo tipo de rede social, acaba consumindo um pouco da literatura nacional. Mas a literatura campista eu acho um pouco restrita ainda, a certos círculos aqui da cidade mesmo. Eu já fiz entrevistas sobre literatura campista e eu perguntava a jovens de 18, 20 anos, você teve acesso a algum livro de autor daqui de Campos? Não, nunca tive. Mas por que você não teve? Não tenho interesse. Aí outros diziam, não, eu nunca tive oportunidade. E as pessoas também não conhecem muitos eventos literários da cidade. São poucos, né? São poucos. Às vezes tem um sarau, tem alguma coisa para divulgar a obra do autor campista, mas os jovens não sabem. Não, são poucos e pouco divulgados também, né? Sim, são pouco divulgados, até porque aqui a gente não tem uma editora forte que lance a obra do campista, a gente tem que recorrer a cidades grandes, tem que tentar São Paulo, Rio, então a gente acaba ficando muito restrito. Aquelas pessoas que já fazem parte do meio, aquelas pessoas que já gostam da literatura daqui, que correm atrás, porque hoje em dia é incomum o jovem correr atrás da literatura campista. Tem o nosso amigo Fábio Botrel, que está trazendo uma editora para Campos, né? Que vai ser um avanço enorme, né? É a editora Tango, eu aposto muito no Fábio, acho que o Fábio tem ideias ótimas, eu acho que esse projeto pode ir à frente, a gente precisa disso na cidade. É verdade. Falta muito. Como você iniciou nessa trajetória, assim, tão novinha, tão jovem, mas já tem um bom tempo de escritora e jornalista, bacana isso. Eu tenho 23 anos hoje, eu comecei a escrever com 15. Na verdade, foi uma coisa muito inesperada. Eu fazia o ensino médio no IF, na época ainda era Cefet, e uma professora de português no primeiro ano passou um trabalho para a turma. A gente teria um mês para fazer, era para fazer um livro, de até 20 páginas, nada muito exigente não, só para treinar a escrita, para ela conhecer um pouco a gente. E aí eu falei, boa oportunidade. Fiz o livro, mas sem nenhuma pretensão, sem achar que aquilo fosse dar em nada, entreguei, tirei a nota boa. Só que aquilo despertou alguma coisa em mim, a ponto de eu um dia estar no supermercado com a minha mãe e ter uma ideia para um conto. Eu falei, isso nunca me aconteceu, o que é isso? E dali eu comecei e não parei mais, com 15 anos de idade. Que bacana, né? E o jornalismo eu comecei a cursar com 18, e desde então já fazia estágio desse primeiro período, já tinha um contato com a área. Então eu estou praticamente há 4 anos no jornalismo diário. Puxa. E uma coisa ajuda muito a outra também.
Qual a dica que você daria para quem está iniciando agora? Eu acho que quem está iniciando tem que persistir, acima de tudo. Dica e incentivo, né? Entendeu? Porque eu lancei 7 Balas ao Luar, meu primeiro livro de contos, no ano passado. E eu nunca pretendi lançar um livro. Como eu estava fazendo contos há muito tempo, um dia eu juntei esses textos e mandei para uma editora, mas sem pretensão. Então eu acho o seguinte, quem quer tentar, porque também não é uma área muito fácil de entrar. Com certeza. Então quem quer tentar, sem pretensão, começa a escrever, publica. Tem um site muito bom no qual eu comecei, que é o Recanto das Letras. É uma rede social para escritores. E é de fácil acesso, é gratuito, então você pode postar os textos lá. Mas não para, porque às vezes as pessoas começam naquela ideia da empolgação inicial e depois abrem mão daquilo e você perde. Se você não exercitar a arte, você perde, até porque muita exigência no dia a dia e você se afasta daquilo. Então eu acho que a pessoa tem que persistir muito. Persistir. Na minha área também, né, que eu sou cantor, compositor, então é complicado, eu sei que é complicado. Tem momentos que a gente pensa em desistir, né? Mas como você falou, tem que persistir, tem que sempre estar pensando positivo em tudo que você vai fazer, que vai dar certo, que a gente acha que a gente vai ficar eternamente, né? A gente nunca pensa em morte, em nada. Você acha que você vai ficar aí e fazendo trabalhos e mostrando coisas boas às pessoas. Exatamente. Né? Eu recebo conselhos de várias pessoas, jornalistas, amigos de outras áreas. Não perca a sua ideia. Se você está trabalhando, se você está na rua, está numa festa, teve uma ideia, dá um jeito de anotar. Porque aquilo se perde na sua memória. E expor, né? Ter as ideias e expor. As pessoas têm que conhecer de alguma forma, você não ficar guardando, né? Tem pessoas também que escrevem, e vocês já comentaram, até aqui mesmo no programa, que ninguém conhece, então tem que expor as ideias para as pessoas conhecerem. Assim como música. Não adianta eu escrever uma música linda e ficar tocando em casa a vida toda. Tem que colocar para alguém ouvir. Eu acho que as pessoas têm medo da exposição, porque quando você publica um texto, de certa forma você está se mostrando mais. Porque no dia a dia a gente pode ser reservado, às vezes a pessoa não vai te conhecer muito bem, mesmo que você não limite o conhecimento, mas por ser uma pessoa mais reservada não tem esse contato. Mas o texto não. O texto vai mostrar o seu jeito de alguma forma, mesmo que não seja uma coisa autobiográfica. Mas ali você está se expondo, você está expondo o seu jeito de perceber as coisas, o jeito de sentir o mundo. Então tem gente que tem medo de dar a cara a tapa, digamos assim, porque você vai ser analisado, julgado, as pessoas criticam mesmo e você tem que ter a noção, não, deixa as pessoas falarem, elas têm o direito, eu vou armazenar o que é bom e o resto eu vou jogar fora. Eu tenho uma professora, Jaqueline Deolindo, que é jornalista, e ela falou comigo, Paula, é um ato de coragem. Eu falei, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Com certeza. Você escreve quinzenalmente para o blog Opiniões, né? Isso. Como os telespectadores podem ter acesso aos seus textos? Então, o blog Opiniões é hospedado à Folha da Manhã. Para entrar, é só entrar no site da Folha, na parte de blogs, Opiniões. Eu escrevo quinzenalmente às quintas-feiras. Sempre um conto novo. E também tem textos de outros escritores campistas, escritores de outras cidades. E vale a pena conferir, porque tem muita coisa boa sendo produzida e às vezes a gente não tem acesso. Que legal. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou cantar uma música aqui em homenagem a você, primeiramente, e que tem a ver com a próxima pergunta. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho todo o tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder, nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Então
sério e selvagem, selvagem, selvagem. Legal, isso aí, Renato Russo, né? E como é que você faz com o tempo, com esse tempo curto que você tem também, que você estuda, é jornalista, é escritora, com a criatividade para você escrever a cada 15 dias, você colocar um texto novo? Tem um colega que diz, parece que depois dos 15 anos o tempo voa. Mas não é isso, é porque a gente assume muita coisa para fazer e parece que não dá conta de tudo. Sempre fica uma angústia, eu não fiz isso, eu poderia ter feito isso, mas não deu. Perfeito. Então, para lidar com a criatividade com o tempo, na verdade é um pouco complicado, porque no caso eu sou escritora amadora, então eu gosto de ter esse prazer sem cobrança para escrever. Eu gosto de sentar, ter o meu tempo, relaxar, saber que aquilo ali vai ser uma atividade prazerosa, não mais uma atividade profissional que cobra um pouco da gente. Mas eu tenho que ter o meu tempo, senão não funciona, eu não funciono bem. E, por exemplo, no caso da minha publicação no blog Opiniões é quinzenal. Então, eu tenho que estar sempre com o texto ali à mão, porque eu posso não ter uma oportunidade de escrever durante a semana. O que eu faço? Eu armazeno os meus textos, já tenho alguns guardados, então eu posso selecionar caso eu não consiga escrever. Mas sempre que surge uma história, eu paro tudo, escrevo até por celular, se não der para abrir o computador. Mas eu tenho que colocar aquilo para fora. Aí eu esqueço do tempo. Eu falo, agora não é o tempo, agora é a criatividade. Agora é o meu tempo de produzir. Então eu me dedico àquilo. Mas no dia a dia é muito complicado, porque é difícil, trabalho, estudo, aí tem família, você tem que dar conta de alguma coisa, tem sempre uma coisa pendente para fazer. Com certeza. Mas eu consigo, quando vem aquela coisa da literatura, a hora da literatura, eu abro mão das outras coisas e me dedico a ela. Oh, que bacana. Você é jornalista de um jornal famoso em Campos, né? Como é que você associa o seu trabalho como jornalista e a sua parte de escritora? Eles andam interligados? Você consegue separar? Na verdade, uma coisa auxilia muito a outra. Eu comecei a escrever com 15 anos, eu não tinha nenhum conhecimento sobre técnica, eu tinha muito contato com texto literário, mas estudo de técnica eu nunca tive. Então a faculdade de jornalismo me trouxe isso. Porque a técnica do jornalismo, ela pode ser aplicada à literatura. Mas como? O jornalismo trabalha com a verdade, com o que é fato, a literatura trabalha com a ficção. Mas você pode adaptar o estilo do texto jornalístico ao texto literário. Deu questão de parágrafos mais curtos, frases mais curtas. Essas técnicas que eu acabei aprendendo na faculdade, trouxe também para o jornalismo, que tornam em algum momento, eu trouxe para a literatura. E essas técnicas tornam o texto mais dinâmico, porque às vezes a gente pega uns textos literários meio enfadonhos. Parece que aquilo não vai para lugar nenhum. O jornalismo não, me trouxe essa coisa dinâmica. Então me ajudou demais. Eu analiso os textos quando eu tinha 15 anos e agora quando eu tenho 23. Há muita diferença, é muito perceptível isso. E também o jornalismo me trouxe essa coisa de observar a realidade, observar o outro, analisar o que está acontecendo ao meu redor, não ficar alienada no mundo fechado. Mas está ali, eu observo você, eu observo um amigo, eu observo uma situação corriqueira, e isso foi o jornalismo. Então os dois andam muito juntos para mim. Que bacana. Você escreveu um livro, Os 7 Balas ao Luar. Isso. Você teve contos fictícios ou você escreveu alguma parte da sua vida real nesse livro? Conta pra gente, como é que foi isso? Conto sim, 7 Balas ao Luar são 32 contos que eu escrevi entre 15 e 22 anos, que foi quando eu lancei o livro. Na verdade, eu acho que toda história é fruto de algo real. Se eu não vivi esse real, eu observei com outras vivências, ouvi histórias, às vezes passando pela rua, eu observei algo. Experiências, né? Isso, experiências. E é aquela coisa do olhar, o olhar, de certa forma, apto a perceber um pouco o que está escondido. Às vezes você está num lugar, você observa uma pessoa um pouco mais triste, então você pega um pouco aquela essência. Mas assim, sobre minha vida, chegar, vou escrever sobre mim hoje. Nunca fiz, pelo menos não conscientemente. Mas há quem diga que na produção literária você trabalha também com o lado que você não percebe, o lado mais inconsciente, você leva o que é seu para a literatura. Mas assim, para escrever sobre mim, eu nunca sentei para escrever. E o que você acha da literatura na nossa cidade? Você acha que vai ter melhoria com essa nova gestão?
Eu tenho esperança nisso, porque eu, como contista, sinto falta de um certo incentivo maior. Aqui a gente tem muita dificuldade para lançar, entendeu? Como eu falei, a gente tem que recorrer às vezes a uma editora do Rio, uma editora de São Paulo, porque aqui a gente não tem quem invista. Quem queira, de certa forma, também arriscar, porque você investir em quem está começando é um risco para quem está investindo. É verdade. Então, eu acho que se tivesse uma coisa nossa, uma coisa que valorizasse o artista campista, que incentivasse, entendeu? Seria muito bacana. Eu acho que falta isso na cidade. Eu acho que todas as áreas da cultura, de certa forma, carecem um pouco desse cuidado do poder público, para que a gente se desenvolva, porque tem muito talento. A gente tem talento no teatro, a gente tem talento na música, a gente tem talento na produção de cinema, né? Tudo. Geral, então falta isso, falta alguém que incentive, que abra as portas e mostre, olha, vocês estão vendo, não é só o que vem de fora que é bom, o que a gente produz aqui também é muito bom. Eu acredito muito nessa gestão. Eu acredito também, eu acho que pode haver uma mudança muito grande em todos os aspectos, inclusive na cultura, que a gente está precisando muito. Paula, foi um prazer imenso tê-la aqui no nosso programa, espero vê-la novamente aqui com mais livros e falando mais sobre a sua experiência. E a gente gosta de terminar aqui o programa com o entrevistado pedindo uma música de um artista. Toca alguma da Marisa Monte para mim, Marisa? por favor. Isso. Beleza, vamos lá. Ainda lembro o que passou. Eu, você, em qualquer lugar, dizendo aonde você for, eu vou. Oh, oh, oh. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo que você sempre quis. Mesmo triste, eu estava feliz. É isso aí, gente. Um minutinho, a gente já volta. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Que está assustando o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Esse mosquito não vai fazer mal a ninguém da minha família, amigos ou aqui no meu bairro. Eu comprei essa briga. Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra, vamos fazer uma faxina, limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Faz esse favor pra gente? Fala com todo mundo sobre isso. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10, fica zero! Ministério da Educação, Governo Federal. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, temo muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto outro ri.
isso aí, estamos de volta. E agora com o nosso segundo entrevistado, LEONNI. Um baiano arretado. É nóis. Opa, seja bem-vindo, meu amigo. É um Bem-vindo. prazer imenso Prazer tê-lo meu aqui. estar com você aqui, rapaz. Que bacana. Super artista que todo mundo admira, todo mundo gosta. Uma pessoa de caráter. Obrigado. Muito obrigado, bom. amigo. Grande artista. Fala pra gente. Eu já falei que você é da Bahia, mas ninguém sabe da sua cidade, a sua origem. Você pode falar um pouquinho pra gente? Da sua cidade, Sim. A sua infância, como é que foi, até você entrar na música. Depois a gente vai passar para a sua carreira até você chegar à nossa cidade aqui. Tá. Eu nasci há alguns anos em Salvador, Bahia, né? Portanto, sou soteropolitano, mas naturalizado, como eu brinco com as pessoas, campista. Né? Tive uma infância normal, de brincadeiras normais, que hoje, infelizmente, a gente não tem mais. As brincadeiras de outrora. Né? Acabou. Eu acho que a tecnologia tirou as crianças de serem criança. Né? Verdade. A pureza, né? Tirou essa ingenuidade, a pureza. E estudei normal, numa família com dificuldades normais, como as famílias brasileiras até hoje vivem a dificuldade. E eu costumo dizer assim, até meio que grosseiramente, vamos aplaudir a política. Foi a política, é a política que causa esse transtorno na vida da população. Enfim, não tenho que me queixar da infância, não carrego culpas, só alegrias. E sou muito nostálgico, porque eu deixei para trás muita gente bacana, muitos amigos maravilhosos, que tem a vantagem da tecnologia, nos aproxima, a distância, a logística, mas nos aproxima de pessoas que há muitos anos de época de escola, pessoas que você não vê há muito tempo. Tem esse lado bom para quem usa essa máquina para esses meios. Então, eu não tenho culpas e eu acho que eu vivi o que tinha que viver. É verdade, porque eu consegui até fazer um grupo com os amigos de infância. Cara. Sim. Que bacana. Então a gente bom. está conversando, marcando algum encontro. E você tem essa amizade ainda? Mantém isso aí com seus amigos? Mantenho. Que na verdade assim, tem pessoas que usam a tecnologia para fins. A minha intenção sempre foi exatamente essa. Entendeu? Eu mantenho contato com amigos meus de 20, 30, 40 anos atrás, pessoas maravilhosas que a gente fala, estou sempre postando alguma coisa que eu canto, ou sempre beijo na alma, saudades enormes, mas infelizmente não tem como a gente ficar nessa ponte aérea Salvador, Rio, Salvador, porque as condições hoje são precárias. Eu tenho assistido, eu tenho visto suas postagens e realmente tem uma galera que curte, né? Tem, da Bahia, é muito bacana isso. Sem grande propósito, Pedro. A gente chega um momento da nossa vida que é ajuste. Eu acho que estou no momento da minha vida, dos ajustes que a vida me proporciona. Você não tem que buscar muita coisa, porque as coisas chegarão até você, ou não. Entendeu? Mas este momento é de ajuste. Então, assim, costumo dizer para mim, poxa, cara, você canta bacana, você podia fazer sucesso. Eu sou sucesso. Lógico. Mas entendam, o sucesso que eu menciono, que eu falo, é exatamente ter sobrevivido décadas trabalhando com cultura e fazendo o que eu gosto. Então, já fui agraciado por Deus. Eu também penso dessa forma, sabia? Há um tempo atrás eu não tinha essa visão. A gente vai amadurecendo, vai pegando experiência, que eu também falei assim, eu sou sucesso. As pessoas me conhecem, muita gente me conhece. Sucesso é o quê? O sucesso é o dinheiro? Não é só o dinheiro, né? A gente tem satisfação em fazer o que a gente faz. Com amor, né? Com certeza. Porque você paga, eu acredito que paga um preço muito alto. Porque eu trabalhei com artistas em Salvador e eu sei exatamente aquilo que as pessoas comuns não sabem. O que é que está por detrás de bastidores do grande artista? Que são normais, igual a eles, igual a mim. Entendeu? Então, desse jeito que está melhor assim. E sua trajetória? Como é que foi? Conta pra mim, você começou a cantar na sua cidade mesmo? Eu comecei com teatro. Teatro? Eu estudei 2 anos, Teatro Gamboa em Salvador, que era um teatro experimental. E aí um amigo meu, há muitos anos atrás, estava com uma banda, Sabor Tropical. Eu lembrei o nome da banda. E disse, pô, negão, você podia cantar aqui com a gente, fazer um ensaio, isso aqui. Esse cara, eu não sou cantor. Eu canto em teatro, porque a gente faz musical, aquela coisa toda, prepara a voz para isso, mas sem fim, sem propósito de querer ser grande cantor. Eu me lembro que foi na época de sucesso do Chiclete com Banana, ele não monta na Lambreta, dentre outras canções, foi sucesso na época.
E aí ele ficou doido, porque Bel sempre cantou muito alto, e eu cantava mais alto do que Bel. Ele tinha mais extensão, ele tinha mais volume. E aí, a partir daí, 1 mês, 2 meses depois, teve um festival de música num bairro de Salvador, chamado Cosme de Farias, que é um subdistrito de um bairro, Brotas, distrito de Brotas, tem de Salvador mesmo, cidade alta. E nós conseguimos, eram 10 bandas, e nós conseguimos ficar em primeiro lugar, eu cantando Pescoço de Mola, que era uma música de Zé Paulo, que é um grande artista. E a partir daí eu tomei gosto pela música. Não parou mais. E não parei mais. Isso aí vai mais de 20 anos. Aí você história. De lá, você continuou com outras bandas? Continuei com essa banda, cantei em outras bandas, trabalhei com algumas bandas, participação em programa de televisão e comecei a viajar também com as bandas de Salvador. Porque naquela época, Pedro, a Bahia não precisava do Brasil. O Brasil veio descobrir a Bahia através de Daniela Mercury. Ela é a percussora da música, verdade. Entendeu? E assim, a mídia veio atrás e buscou e foi descobrindo que havia na Bahia. Sim. E nós tínhamos naquela época também na Bahia um grande líder político que foi a CM. Então eu até falei outrora que a Bahia é hoje para o mundo, eu não digo especificamente o Brasil, para o mundo, o que este senhor, politicamente falando, vendeu a imagem da Bahia para o mundo, entendeu? Então acho que o baiano é muito grato a Antônio Carlos Magalhães, que nunca mais conseguiu ter alguém com a mentalidade dele, com os conceitos políticos que ele tem, tão brigão como ele foi, e agora está se fazendo o neto dele, que está nessa mesma pegada, com respeito da população, verdade. E a cidade está linda, entendeu? Salvador ele chega primeiro em tudo, e é uma cidade que o mundo ama, graças a Deus. Eu sou soteropolitano, eu sou baiano, mas eu sou brasileiro. Que legal, cara. Tem a história de quem vem do gueto, de Sim. qualquer região, é bem parecido, né? Porque todo mundo, eu acho que o artista, ele nasce, parece que nasce pobre, nada e tem que buscar algo para sua vida. Não. Você não acha, não? Não, assim, tá. Não, algo que eu falo assim em relação estou falando na parte cultural. Sim. De você ter que como você fez, eu sou da capital, vim parar em Campos, amei a cidade, mas vim buscando, sabe? Você acha que aquilo ali tá relacionado. É pouco para você. Sim. Você tem que buscar algo mais. Sim. Você começa a se convencer de que você é tão grande quanto a arte. Isso, entendeu? Isso. E que aquele espaço, ainda que seja de uma metrópole como você, né? Mas as pessoas se enganam com as facilidades que a metrópole te proporciona. Salvador, você canta bacana, Salvador podia te projetar. Não é por aí não. Não é por aí, porque eu acredito muito na espiritualidade, eu sou muito espiritualizado. Entendeu? Então eu acho que você tem na vida não tão somente aquilo que você busca, você tem na vida aquilo que foi determinado para você. Por isso que chega um tempo na sua vida da maturidade que você entende que a sua função é exatamente esta. Entendeu? Cantar para meia dúzia de pessoas, para centenas de pessoas e você se realizar dentro daquilo que essa energia tão grande que é Deus te proporcionou. E a partir desse princípio você é feliz. Totalmente. Você é feliz, você tem uma família bacana, uma esposa bacana, filhos maravilhosos, amigos que a gente cria ao longo da vida, entendeu? Então isso te basta para você dormir e acordar com os problemas sociais, com os problemas que a vida te proporciona. Diários, né? Diários. No cotidiano, mas você, eu tenho um amigo, eu tenho um filho, eu tenho meu neto, eu tenho a minha família, que é a minha base, com todos os problemas, porque não se enganem, as famílias não são perfeitas, jamais serão perfeitas. Não tem nenhuma. Mas a gente tem essa estrutura da família para poder você dormir, acordar e se preocupar. Porque é a preocupação bacana. Que te levanta. Vamos, um axé. Vamos cantar uma música aqui? Vamos lá. Vamos lá. Já. Eu, laia, eu, laia, eu. Isso representa a Bahia. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Foi quem criou o trio elétrico.
na Avenida 7, na paz eu sou tiete, na barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, jamais, meu amor. Eu vou atrás do trio elétrico, vou dançar ao nego toque do agogô, curtindo minha vaidade na go. Oi, eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe o dia paz vence a guerra. Estar com você é só festejar. Muito bom, muito bom. Bom demais. Acho que a Bahia cara, tem muito disso, de perpetuar a música é alegre, e nós sentimos falta disso, porque quem perpetuou essas canções nas interpretações bacanas, magistrais, a Bahia perdeu um pouco. Ou o Brasil se desinteressou um pouco, porque assim, os grandes nomes da nossa música brasileira, baiana, enveredaram por outros caminhos. Lógico, eu acho que o artista tem que realmente crescer, experimentar. Hoje nós temos Daniela, Ivete Sangalo, que mudaram, pegaram outra vertente, um outro caminho, continuam fazendo a mesma coisa. Mas acho que o Brasil se desinteressou por algumas coisas. Não vamos entrar nesse assunto de críticas, porque eu acho que a música ela não tem limite. E vem cá, vamos voltar aqui para Campos agora. Você tem projetos musicais, o que você acha eu acho, dessa Pedro, gestão que está aí? Sim, eu vou ser sincero, eu acredito e quero acreditar que esse novo administrador ele possa olhar a cultura com uma certa delicadeza e sensibilidade. Porque talvez as pessoas não saibam, de modo geral, que eu fui convidado para vir a candidato e já deixando claro que minha bandeira seria a cultura. Lógico, das prioridades que se falavam, saúde, dentre outras coisas, eu levantei a bandeira, levantei o braço e falei que a educação ela é prioritária, porque a educação bem trabalhada, olhada com bons olhos, você terá grandes profissionais em todas as áreas. E a cultura ela sobrevive. A cultura está dentro dessa educação. Né? Existe, tem que existir mesmo. Então, assim, eu espero que o prefeito, a nova administração, ele tenha a sorte e a sabedoria. Eu sou meio avesso à inteligência. Eu acho que a sabedoria, ela tem mais a ver. Ela é uma palavra mais forte que cabe melhor. Sim. Que ele faça uma administração bacana, mesmo porque ele foi ovacionado, ele foi aplaudido pela metade da população de Campos Goytacazes, acreditando nessa mudança tão esperada. E a respeito dos projetos, não só para mim, como grandes artistas, porque eu sempre disse que Campos está recheado de bons artistas. Muita gente boa, perdida, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, porque não existe, você tem projeto, mas é um projeto solitário. Você chega com um projeto da prefeitura para entregar a quem? Que critério eles têm de aprovar um projeto, de A e esquecer de B a Z? Tem que olhar todos iguais, e eu sempre disse, com convicção, de que Campos é uma cidade querida, não só por mim, como muita gente, onde não existe turismo. É preciso olhar isso com bons olhos. Você não tem nada que mostre às pessoas, para que atraiam essas pessoas para Campos. Se tivesse uma cultura bem cuidada, tivesse a cultura como uma criança que você coloca no colo e que você zela, você teria uma cidade, um polo cultural. Grandes artistas você tem, em todos os segmentos, mas não tem o cuidado, nunca tiveram o zelo. Não são vistos, né? Não tem o zelo de pegar essa cultura e transformar de uma maneira grandiosa, porque existem cidades menores e que trabalham de uma maneira grandiosa, todo mundo se projeta, entendeu? Então eu espero que o prefeito, que o senhor Rafael Diniz, do qual eu tenho um apreço, um carinho muito grande, ele olhe para todos nós com carinho e que constantemente esteja sempre fazendo reuniões, o secretário que seja, chamando os artistas para discutir assuntos relacionados à cultura da cidade e dando oportunidade para que todos os artistas possam trabalhar. Projeto, eu tive alguns transtornos neste ano,
dentre coisas boas que aconteceram também, de J. LEONNI cantando para Emílio Santiago. É um projeto bacana que eu tenho. Chegou a comentar comigo. Eu tenho esse projeto, eu vou levar adiante, fazer um show, porque eu não quero um show preso a campus, é um show mais sofisticado, entendeu? Com certeza. Falou em Emílio Santiago, falou em sofisticação. Sofisticado, mas que ele não fica limitado a um teatro. Ele pode ser um show que você possa colocar numa praça, num shopping center, levar para uma escola. Inclusive, é importante, senhor prefeito, que o secretário ou a secretária que você venha colocar crie projetos culturais levando para a escola, para que as pessoas tenham acesso à cultura e desenvolvam dentro dela o que está adormecido. A vontade de estar do lado de Pedro MAIA, J. LEONNI, MAIA, Sandro Bale, dentre tantos artistas maravilhosos, para que eles tenham vontade, essa vontade aguçada que eles têm, mas eles não têm caminho para chegar até o artista ou chegar para projetar aquilo que está adormecido dentro deles. Então, eu acho que uma política, uma séria, séria. E vem cá, projetos de CD ou DVD, você é difícil, com isso? Mas sonha com isso? Sim. Sonha. Assim, acho eu estou junto de você para a gente poder fazer isso aí, cara. É o sonho de muito artista. E assim, e como eu sou um cantor da noite muito eclético, eu não fico preso a música feita na Bahia, mesmo porque os camisões se fecharam mais. Então eu canto o que o povo quer ouvir, eu gosto da boa música. Em geral, né? Eu gosto da boa música. Tem algumas restrições, mas se faz necessário você ter que cantar. Mas assim, quem conhece meu repertório sabe que eu sou totalmente brasileiro. E quais estilos que você gosta de ouvir? Adoro MPB. Adoro MPB. Eu sou extremamente MPB, eu sou o blues, eu gosto do jazz, eu gosto da boa música. Pô, que bacana. E tem uma coisa interessante. Eu gosto, blues, eu escuto isso em casa. Eu escuto mesmo. Então o que acontece? As pessoas, eu sou muito agraciado, porque as pessoas quando vão na noite me escutar, muito dificilmente vêm com um papelzinho fazendo pedidos. Então isso me dá um estado de confortabilidade, porque o que você está cantando me agrada. Eu vou às mesas, quero ver alguma coisa. Não, seu repertório é excelente. Beto Guedes, Djavan, Milton Nascimento, Emílio Santiago, que era intérprete, né, compositor intérprete. Então, assim, Marisa Monte, Maria Bethânia. O meu é muito difícil alguém ter aquele montão de papel ali. Mas, Pedro, você é um Jurássico na música. Você é uma pessoa, é um artista que tem... As pessoas conhecem, quem não conhece vai saber através do que eu estou falando, que tem um violão que fala na sua mão. Você tem uma timbragem de voz maravilhosa. O seu repertório é de primeira grandeza. Musa, deusa, mulher, cantora e bailarina. Essa música é linda. Então o que acontece? A sua voz é maravilhosa. Você tem educação musical, você tem registro. Você é uma pessoa que as pessoas sentam para te escutar e que não precisa te pedir nada, porque o seu repertório atrai qualquer pessoa. Então o prazer meu de estar aqui com você, sendo entrevistado por você, cantando, tocado por você. Então acho que a gente não precisa de nada, um papo descontraído, assim, num caminho diferente, mas dentro da comunicação que você se propôs a estar nesta casa, fazendo um programa musical descontraído, entretenimento, de entrevista, com histórias de vida. Eu acho que já é sucesso. Com a direção bacana, entendeu? Porque a pessoa que está por detrás, ele não quer ser falado, mas é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, ele entende de televisão. Muito, né? Ele entende de televisão. Eu conheço há uns 20 anos. Meu amigão, você tem que voltar aqui, porque o tempo foi pouco para você. Beleza, estamos aí. Quando você quiser, é só contar comigo. Com certeza. Eu desejo para você uma música junto. Eu desejo para você todo sucesso do mundo, né? Para nós. Os primeiros programas é dessa forma. E depois a gente vai estar fazendo uma bagunça aqui no estúdio e vai ser um programa... de acordo com o que for aumentando, daqui a pouco a gente está fazendo um som com a banda ao vivo aí. Mas vai ser bacana, você tem tino para isso. Ou gravando mesmo, assim, sendo gravado, mas... Muito bom, Pedro. Eu desejo a você, Pedro MAIA, sucesso. Obrigado. Entendeu? Sucesso. Obrigado. Vamos divulgar essa emissora, vamos divulgar os programas. As pessoas precisam saber que temos um artista de peso, de qualidade e que vai fazer um trabalho muito bacana para que as pessoas saibam o que está acontecendo na cidade. Vamos lá. E você é o mesmo. Valeu, me Deus. Vamos lá. Eu gosto de... Vamos lá levar uma música do Djavan, né? Vamos lá. Valeu-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa
perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi. É isso aí, gente. Estamos terminando mais um programa aqui e a gente volta na próxima semana. Fiquem com Deus. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Nasceu.